Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais uma noite de estudos de O Livro dos Espíritos. Uma boa noite a todos, muita paz, que Jesus nos abençoe mais esta noite. Nós vamos estudar hoje o capítulo 3 da segunda parte do livro, intitulado Retorno da Vida Corporal à Vida Espiritual, que seria sobre o tópico a alma após a morte, ou seja, a desencarnação. Então esse vai ser o foco do nosso estudo de hoje. Como sempre, só aguardando um minutinho para que mais amigos possam conectar aqui conosco. Já tem vários amigos aqui presentes, que é uma alegria, sempre é uma alegria muito grande estudarmos na companhia de vocês, porque, repito sempre, aqui nós estamos num momento de estudo, né? Não é uma palestra, é um estudo para trocar ideias. Por isso peço até a participação de vocês nos comentários, nas perguntas, que nos ajudam muito para aprofundarmos um pouquinho o estudo, trocando ideias que a gente assimila um pouco melhor. Então já percebemos aqui a Neuza Beleze, muito boa noite, o Sérgio também, Beleze, a Michele Fávero, que legal, muito bem-vinda, Michele. A Lu da Silva Rocha, né? Saulo Pita, de Pitangueiras, a Maria Antônia Casadei, Tony Sueli Pedrosa, quem mais aqui? Deixa eu ver. A Vera Luzia, boa noite, Vera, muito bem-vinda. Sérgio Gombe, o nosso amigo. A Neuza Marques, Ola, muito bem-vinda, boa noite. Rose Menezes, muito bem-vinda, que legal, muito bom. Maria Helena Butião, nossa amiga, sempre acompanhando também. O Jefferson Dias, que legal, vários amigos, amigas aqui presentes já, o que é uma grande alegria para a gente, que nos motiva aí para continuarmos esse estudo. A Rosângela Maria Quimelo também conosco hoje, muito bom, muito bem-vinda. A Rosa Lima Barros também, que legal, quantos amigos, quantas amigas, Cláudia Laforga. Pessoal, vamos então iniciando, Benedito Zanoli, que legal, quantos amigos aí, hein? Vamos então, inicialmente, como fazemos, rogando a Jesus, o Mestre Maior, a sua bênção, a sua proteção, a sua inspiração, para que a gente possa tirar proveito desses momentos, desses minutinhos que aqui passamos juntos, para que nós assimilemos um pouquinho mais sobre esse conteúdo tão importante da doutrina espírita, que nos faz entendermos um pouco melhor as leis divinas, sobre a criação, sobre a nossa vida espiritual, que é a principal. Então, como falamos, vamos ver hoje sobre a alma após a morte, né? A desencarnação, tá legal? Muitos mais amigos já chegaram aqui, muito bom. Irene Rosa, Lisete Martini. Vamos lá então, muito bom, muito bem-vindos, muito boa noite a todos e vamos iniciando então. Na última live, nós falamos sobre o tema a alma. Falamos que alma e espírito praticamente são a mesma coisa. Apenas Kardec define alma didaticamente como espírito encarnado. Ele faz essa designação como alma apenas para a gente identificar que o espírito, quando está encarnado, ele tem menos atividades, né? No caso assim, o seu potencial todo não está ali tão livre, né, para ação, porque o corpo limita muito a ação do espírito. Então ele disse que o espírito, quando está encarnado, ele preferiu chamar alma. Quando está desencarnado, espírito. Mas para a gente entender que representam a mesma coisa. Alma e espíritos é a mesma coisa, não vamos fazer confusão a esse respeito. E rapidamente comentando, a amiga Lana Silva, do Rio, não sei se ela já está aqui presente hoje, ela fez um comentário que eu gostaria de reforçar aqui, porque parece que ficou um pouco
não comentei tanto a esse respeito, pode ter gerado dúvida, que ela falou sobre a alma deixar o corpo, né? No caso do coma, que nós falamos quando a alma se afasta do corpo em algumas situações. Então me pareceu que a amiga Lana Silva, ela parece que ficou para ela o entendimento de que a alma se afastaria do corpo basicamente no coma. Mas nós precisamos entender que a alma se afasta do corpo cotidianamente. O maior exemplo disso é durante o sono. Quando nós entramos no período de sono, né, o corpo adormece, o espírito se afasta do corpo, é um chamado desdobramento. E o espírito, né, pode viajar pelo espaço para alguma região do mundo espiritual. O corpo está ali adormecido e o espírito está livre momentaneamente nesse período do sono. A diferença é que ele está ligado ao corpo por um cordão fluídico. Então, esse cordão fluídico é o que mantém o espírito ainda, vamos dizer, preso, né, ligado ao corpo. Na morte, o que acontece? Esse cordão ele é rompido, ele é cortado. Então, aí a alma não retorna mais ao corpo. Então, por isso que esse cordão, enquanto ele está ligando o espírito ao corpo, ainda não houve morte. Mesmo nos casos de EQM que nós comentamos, que às vezes a pessoa é dada até como morta, parece que já não tem mais retorno e depois volta ao corpo. Se a alma voltou, é sinal que esse cordão não havia sido rompido, para ficar bem claro isso. Então, a alma afasta sempre do corpo, cotidianamente, através do sono e alguns outros fenômenos aí, né? Bom, nós vamos então, seguindo, nós vamos só finalizar o capítulo 2, que é uma pergunta só sobre o materialismo, porque Kardec falou de alma e depois ele fala do materialismo, para dar a ideia daquelas pessoas que não acreditam, né, na parte espiritual. Então, na pergunta 147, se alguém estiver aí com o livro, quiser acompanhar, 147. Por que é que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que aprofundam a ciência da natureza, são com tanta frequência levados ao materialismo? Aí a resposta dos espíritos: o fisiologista refere tudo ao que vê. Orgulho dos homens, que julgam saber tudo e não admitem haja coisa alguma que lhes esteja acima do entendimento. A própria ciência que cultivam os enche de presunção. Pensam que a natureza nada lhes pode conservar oculto. Vejam que resposta interessante, porque eles comentam aqui sobre o anatomista, fisiologista, que são os profissionais especializados no corpo humano, né? Na questão dos órgãos do corpo, nas funções dos órgãos, no funcionamento. Então, a ciência, nós sabemos, ela aceita tudo aquilo que pode ser comprovado em laboratório, pode ser repetido, né? Pode ser visto, pode ser confirmado. Então, esses profissionais, diz os espíritos, eles querem ver a alma sair do corpo na hora da morte. Então, a hora que o corpo é dado por morto, eles esperam, observam bem para ver se conseguem ver a alma se afastar. E como eles não vão ver isso, porque a alma não dá para ver com os olhos carnais, aí eles não acreditam que existe, né, algo além daquela matéria física que acabou ali de passar pela morte, né? Então os espíritos dizem que é o orgulho, né, dos homens que julgam saber tudo, porque muitos, né, cientistas, estudiosos, acreditam que a ciência é o máximo, que não existe nada além daquilo que eles comprovam, que eles conseguiram entender. Então, quando se fala em questões espirituais, né, eles não aceitam, muitos não concordam, então muitos são materialistas, apesar que eu creio que vem reduzindo esse número, né, dos materialistas. Então, eles dizem também que o nada os amedronta mais do que eles quereriam. Porque imaginem vocês
pensar que depois da morte deixaria de existir o nada é algo terrível. Então, mesmo esses materialistas, deve ser muito assim, doloroso, preocupante, né, pensar que depois de algum tempo deixarão de existir. E no livro Religião dos Espíritos, só reforçando aqui, um livro de Emmanuel, que ele comenta o livro dos Espíritos, ele fala da importância, então, da divulgação da doutrina espírita para combater o materialismo. Quanto mais a doutrina for levada, divulgada, para que mais pessoas conheçam e observe a coerência dos seus postulados, isso aí vai ajudar a diminuir o materialismo, porque muitos se afastaram da religião por ver incoerências, por ver formas impostas de fé que teriam que acreditar. E o Espiritismo não coloca dessa forma. O Espiritismo leva os seus postulados para que sejam observados, estudados, para ver se faz sentido e não impõe nada de forma alguma. Então diz Emmanuel que a maior caridade que fazemos com a doutrina espírita é a sua divulgação. Todos nós, dentro das nossas possibilidades, podemos divulgar, né, nas conversas, em uma fala com um amigo. Então, sempre que tivermos a possibilidade, né, não exagerarmos nessa questão, mas nos momentos oportunos que a gente possa colocar o nosso ponto de vista a respeito de cada assunto. E assim, então, a gente encerra o capítulo 2 da segunda parte. E vamos agora, sim, entrar no capítulo 3, que é o retorno da vida corporal à vida espiritual. E é o tópico, a alma após a morte, então, tá bom? Tudo bem aí sobre essa questão do materialismo? Acho que essa daí não chega a ter problema, né? Vamos avançar, se alguém tiver alguma dúvida, digo sempre, amigos e amigas, quem puder aí me ajudar com comentários ou alguma dúvida que tiver, acho que reforça bastante. Agora a questão 149, então. Ele pergunta, Allan Kardec pergunta, que sucede à alma no instante da morte? Muito assim, interessante a pergunta, né? Volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. Então pode parecer assim um pouco, até simples essa resposta, né? A alma volta a ser espírito. Por que essa colocação dessa forma? Pode parecer à primeira vista que a alma não era espírito, né? Naquele momento não era espírito, mas é aquela questão que acabamos de comentar, que Allan Kardec pergunta, o que é alma? É espírito encarnado. Então aqui ele está fazendo essa diferenciação apenas didática, volto a dizer, para ficar diferenciado o contexto onde se encontra esse espírito, quando ele está encarnado. Então, como ele diz que volta a ser espírito, ou seja, ele volta para o mundo espiritual, né? Deixa de estar ligado ao corpo e volta com o perispírito. Isso que é importante, vamos sempre reforçando isso. Nós aqui encarnados podemos dizer que temos três elementos, vamos dizer. Nós somos espírito, perispírito ou corpo espiritual e corpo físico. Quando o corpo físico passa pelo fenômeno da morte, o corpo físico não prossegue, não consegue mais, perde a vida, né? Aí o espírito se liberta, se afasta daquele corpo morto, juntamente com o seu corpo espiritual, chamado perispírito, que ele tem o mesmo formato do corpo que acabou de falecer. E esse espírito, então, segue para o mundo dos espíritos, para a vida espiritual de onde tinha vindo, né? Que é a nossa pátria espiritual. E é interessante que aqui na resposta eles dizem assim, de onde ele se apartara momentaneamente. Veja bem, por que momentaneamente? Porque a nossa vida principal é a vida espiritual. Por um curto período de tempo a gente fica encarnado, né? 80, 90, 100 anos. E a gente volta então. Então a nossa vida espiritual, que é a verdadeira, que é a contínua, que é a vida eterna, né? A vida do espírito, então momentaneamente a gente deixa para fazer estágios na matéria. Estágios como
encarnados, né, em um corpo físico. Porque nós sabemos que é através da encarnação que nós vamos evoluindo, passando pelas provas que estamos sujeitos durante a vida. Tudo bem aí nessa questão também? A Alana Silva tinha comentado aqui que já estava aí. Muito boa noite, Sana. Legal. Boa noite a todos os demais amigos que chegaram, muito bem-vindos. A Andressa Bispo aqui também, muito bem-vinda, viu, Andressa? A Andressa que é lá do NEPV de Jesus, de Barra Bonita, que tivemos a honra, a alegria de realizarmos uma live juntos aí na terça-feira. Muito obrigado pela tua presença. E a Andressa aqui, no corpo físico dizemos alma, e sem o corpo físico o espírito. Justamente essa ideia aí, né? Para ficar diferenciado, então, a situação onde está o espírito em cada momento. Tudo bem, então? Vamos prosseguindo, mas volto a dizer, se alguém tiver dúvidas, deixa aí o comentário, a gente pode retornar em cada intervalo entre uma pergunta e outra, volto a procurar aqui para ver se tem dúvidas, tá bom? Maria José, boa noite também, gratidão, eu que agradeço. Vamos lá, então. Na questão 150, Allan Kardec pergunta: a alma, após a morte, conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? E a 150A, vamos ver junto, que depois a gente já comenta tudo junto. 150A, como comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo espiritual? Continua a ter um fluido que lhe é próprio, haurido na atmosfera do seu planeta, e que guarda a aparência da sua última encarnação, seu perispírito. Então, essa questão, nós precisamos ver a importância dela, principalmente na época em que Kardec a fez, que foi lá no século XIX, porque aquela época de Kardec falava-se muito sobre a doutrina panteísta. O que era a doutrina panteísta? Era aquela doutrina que acreditava que todos nós, seres vivos, todas as coisas da natureza, todos os astros, né, planetas, tudo fosse parte de Deus. Essa era a crença. E acreditava-se que quando a pessoa morresse, né, voltaria para o todo. Então, veja bem, nós éramos uma partezinha de Deus separada dele por um tempo, morreu, volta para o grande todo. Então, perderia a individualidade, porque nós não seríamos mais reconhecidos individualmente. Faríamos parte de um conjunto que era Deus. Então essa era uma doutrina que tinha muitos adeptos à época. Então Kardec precisava deixar claro essa ideia da individualidade. Após a morte, continuamos sendo nós mesmos, com os mesmos gostos, com as mesmas tendências, né? Então eles deixam bem claro que sim, continuamos da mesma forma. E é importante percebermos que nós somos o somatório de todas as nossas existências corporais. Porque imaginem, pessoal, nós já vivemos nos mais diversos países, com as mais diversas culturas, professamos religiões diferentes, ora estivemos estagiando em corpos masculinos, ora em corpos femininos. Então nós já passamos por experiências várias e durante cada uma dessa encarnação nós fomos acumulando conhecimento, bagagem, né? Lógico, imperfeições, virtudes. Então nós somos hoje o somatório de todas essas experiências vivenciadas nos corpos materiais, em cada encarnação. E nós carregamos conosco essas conquistas, né? Nós não perdemos tudo aquilo que é conquistado a nível intelecto-moral, a inteligência e a moral. Isso é bagagem nossa, é patrimônio nosso. O espírito não perde. Tudo que nós aprendemos, todas as virtudes que nós conquistamos, isso vai sendo incorporado ao espírito. E é uma bagagem que ele carrega.
Bom, o que mais aqui? Para comprovar, então, a individualidade, eles dizem, né, que a forma de se comprovar é através do perispírito. Por quê? O perispírito, que é o corpo espiritual, ele mostra exatamente a forma da pessoa, do corpo, da última existência, e dá para ser reconhecido, então. No mundo espiritual, nos reconhecemos facilmente. Temos a mesma aparência, né? Apesar de que o perispírito pode assumir outras formas, como já falamos. Dependendo da evolução do espírito, das suas necessidades, ele pode se mostrar, por exemplo, com a aparência de uma última existência que ele achou que foi mais importante para ele, uma existência lá atrás, né? Mas, em geral, nós nos mostramos com a aparência da última existência da qual desencarnamos. Deixa eu ver aqui, então, algum comentário. A nossa amiga, olha que legal, Rosana Marcondes também, Espírito Santo do Pinhal, muito bem-vinda, viu? Muito legal a gente estar estudando aqui, muitos amigos. A Lana Silva de Jesus, ela diz aqui então, vamos ver. Mas até retornar à pátria espiritual, o espírito materialista deve demorar um pouco ou muito tempo, certo? Tanto pela descrença ou quanto pelo apego às coisas que tenha deixado. Então, muito boa colocação, a nossa amiga Lana sempre participando bastante aqui conosco. Muito legal, viu, Lana? Realmente, o espírito materialista, realmente apegado às coisas materiais, nós vamos ver ainda mais à frente, mas fala que ele tem realmente esse apego. Primeiro que ele atrapalha no momento da desencarnação, nós vamos falar logo a seguir, porque ele vai ficar apegado, se ligando ao corpo físico, e ele passa por um período de perturbação que pode demorar bastante, mas vamos falar em mais detalhe à frente. Agora, que ela coloca, então, acho que é nesse sentido que ela fala, né, que pode demorar um pouco ou muito tempo, para ele se desprender, desapegar da matéria, né? Ele pode, por exemplo, nós sabemos que tem espíritos que desencarnam e ficam ali presos à sua vida que acabou de deixar, pode acontecer isso. Fica tentando continuar os seus negócios, fica observando a família, fazendo a divisão dos seus bens, da herança que deixou, isso aí é um desespero para eles. E é até uma consequência da sua atitude, de às vezes ter sido muito apegado. Para ele é uma expiação até dolorosa essa, de ver como que os seus, né, familiares distribuem seus bens e acabam não respeitando até a forma como ele achava que deveria ser. Então é muito problemático isso, né? Então quanto mais apegado à matéria, mais difícil a separação do corpo, a desencarnação, porque o espírito, houve a morte do corpo, mas o espírito se mantém mentalmente ligado ao corpo. Então ele não consegue imediatamente seguir para o mundo, no caso, a vida espiritual, né, mais plena. Ele fica ainda muito preso às coisas materiais. Tá legal? Se alguém quiser comentar alguma coisa aí que reforça a ideia, pessoal, é legal, viu? Nós estamos aqui no estudo. E a Maria Antônia Casadei, né? Então o perispírito não deixa de existir com o desencarne, tá vendo? Olha que legal, reforçando a ideia, né? Bom isso, eu acho legal essas perguntas. Porque às vezes a gente comenta, pode parecer que ficou muito claro e às vezes não, né? Realmente isso mesmo, Maria Antônia, o perispírito não deixa de existir. Vamos pensar assim, o perispírito sempre vai acompanhar o espírito, sempre. A não ser, né, que está muito distante de nós, quando atingirmos a fase lá de espíritos puros, que é lá no final da trajetória evolutiva, quando o espírito vai chegando à perfeição. Então eles só dizem assim, que o perispírito vai se tornando tão sutil que é como se ele não existisse mais. Porque imagine, o nosso corpo vai evoluindo e o perispírito também. Tudo vai ficando mais perfeito, mais leve, menos denso, né? Tanto o corpo físico quanto o perispírito, mas sempre vai acompanhar. Porque quando nós reencarnamos,
nós estamos ali para reencarnar espírito e perispírito. Falamos até nisso na live passada aí da terça. Se alguém depois quiser ver, está lá no meu Face, eu postei também, compartilhei a live lá. A Rosana Marcondes também tem um comentário aqui, vamos ver, ou pergunta. Minha avó desencarnou antes dela nascer, né? Quando eu voltar para a pátria espiritual, será que poderia vê-la ou saber sobre ela? Então, veja bem, uma legal a pergunta também. Obrigado, viu, Rosana? Gosto desses comentários e perguntas. Se a avó desencarnou antes e quando a Rosana, no caso, né, vier a desencarnar, se vai encontrar a avó no mundo espiritual ou saber sobre ela? Nós nunca podemos afirmar, né, porque esse vai para lá e vem de lá para cá não tem um período fixado. Nós não podemos dizer assim, vai ficar 20 anos, 30 anos lá, vai esperar a pessoa chegar. Isso não dá para ser afirmado, depende das necessidades de cada espírito. Se a avózinha que chegou ao mundo espiritual, depende das condições que ela chega lá. Se ela tiver necessidade de retornar mais brevemente à matéria, né, reencarnar mais rapidamente, os benfeitores podem orientá-la a voltar mais rápido. Então pode até ser que quando você chega, Rosana, pode ser que não a encontre. Mas o mais comum é que encontre sim, o mais comum, né? Não que é a regra geral. Agora, um outro detalhe, né? Nós sabemos que existem várias esferas no mundo espiritual, de acordo com a evolução de cada um. Então, alguns se encontram, às vezes, em esferas diferentes. Não é porque foram familiares aqui na Terra que vão todos estar na mesma condição no mundo espiritual. Vão habitar o mundo espiritual de acordo com o merecimento, uns em esferas mais altas, outros às vezes menos. Também sabemos também das regiões de umbral, né, de dor, que precisa às vezes estagiar lá por um tempo até que se reequilibre para poder seguir à frente. Então são várias hipóteses aí, né? Mas vamos dizer que o mais comum é que nós nos encontramos sim, tem muita possibilidade de nos encontrarmos, nos prepararmos lá novamente para a próxima reencarnação, ainda mais, né, se somos família espiritual, porque vamos diferenciar bem, existe diferença entre família consanguínea e família espiritual. Família consanguínea somos nós aqui pelo parentesco, né, da matéria, filhos, né, os pais que têm seus filhos, aí os netos e tal, toda essa ligação do sangue à família corporal. Agora, no meio da família corporal, pode ser que haja algum ali reencarnado que não seja da família espiritual, daqueles que têm afinidades. Nós percebemos que às vezes algumas pessoas não têm aquela mesma afinidade, não têm aquela mesma ligação, não têm aquele mesmo amor que a família. Então, tudo isso é considerado, né, para ver se vamos nos encontrar ou não. Tudo bem? Vamos mais uma questão, então. Vamos ver qual que é aqui. Continuando, só finalizando a 150B, tá? Que tinha 150A e 150B. A alma nada leva consigo deste mundo? Nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Então, olha que interessante, porque essa pergunta está se referindo precisamente aos bens materiais, né? Então, Allan Kardec está perguntando se levaria alguma coisa daqui do mundo material. Lógico que não vamos levar nem cargos, nem posições ocupadas. Por exemplo, se uma pessoa aqui na Terra foi uma pessoa de alta elevação no conceito do mundo, né? Uma pessoa com cargo importante, uma autoridade. Essa autoridade não quer dizer nada no mundo espiritual.
A esse respeito, se vocês quiserem depois ler, se não me engano, capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, se não me engano, que tem uma mensagem que chama Uma Rainha de França, que lá essa rainha dá um depoimento maravilhoso, que ela vai dizer mais ou menos assim, que ela foi rainha na Terra e ela esperava chegar rainha no mundo espiritual. E ela diz que decepção ao perceber que aqueles que ela menosprezava, que achava que eram inferiores a ela, lá no mundo espiritual se encontravam muito acima dela. Então essa mensagem é muito bela nesse sentido, para mostrar que não quer dizer nada. Por isso que às vezes é complicado, a gente percebe que às vezes muitos valorizam o cargo, a posição da pessoa, a influência que ela tem no meio social, e às vezes despreza uma pessoa que é simples, que não tem tanta importância perante, né, os conceitos, aí, os padrões de sociedade, mas que pode ser um espírito muito mais elevado do que aquele que está apresentando um cargo importante. Então não levamos nada disso, mas nós sabemos que levamos o quê? As conquistas morais e intelectuais, como comentamos, né? E é interessante que os bens do mundo, muitas pessoas, às vezes nós dizemos, né, é meu, isso é meu. Na verdade, são empréstimos de Deus. Nós estamos usando esses bens temporariamente, porque a hora que voltarmos ao mundo espiritual, vamos deixá-los. Então, nós deveríamos usar esses bens da melhor maneira para gerar o bem para nós e para os nossos semelhantes. Porque se for só para nós, ficamos só no egoísmo. Mas nós precisamos fazer com que esses bens produzam algo de bom em favor de todos, dentro das possibilidades. E eles dizem lá na resposta também, né? Desejo de ir para um mundo melhor, porque lógico que a vida aqui na Terra, por mais que a gente goste, nós percebemos que ela é difícil. Uma vida de lutas, é um planeta de provas e expiações. Então, quando o espírito se liberta do corpo, eles dizem que é como se libertar de uma prisão, porque o corpo limitava e o planeta ainda inferior, né, situação de dor, de vicissitude, de sofrimento. Então, aquela esperança de encontrar um lugar melhor. E eles dizem, lembrança cheia de doçura ou de amargor. Por quê, né? Lógico, o espírito vai se lembrar da vida que ele acabou de deixar. Vai ser uma lembrança de doçura, com boas lembranças, se ele aproveitou bem a vida. E como seria esse aproveitar bem a vida? Se ele fez o bem, se ele progrediu espiritualmente, se ele trabalhou para se melhorar, se ele não prejudicou a ninguém, isso é ter aproveitado a vida. E não os conceitos do mundo que muitas vezes nós ouvimos, né? De viver intensamente a vida, tirar todo o proveito que os prazeres do mundo podem oferecer. Não estamos dizendo que isso é errado, mas não podemos viver apenas para isso, né? Ou a lembrança pode ser de amargor. Imaginem quantos espíritos, quem trabalha em reunião mediúnica, quantos espíritos que vêm dizer que, se pudessem, gostariam de voltar para fazer tudo diferente, se arrependeram amargamente ao voltarem ao mundo espiritual e perceberem que fizeram tudo errado, porque houve um planejamento reencarnatório. E a hora que aqui estão, se deixam envolver tanto pelas coisas do mundo, que acabam deixando as coisas espirituais de lado. E nessa hora do retorno ao mundo espiritual, não importa religião, posição social, o que importa é o bem que nós fizemos, o mal que deixamos de fazer, né? Tudo que nós fizemos para progredir espiritualmente. O que mais podemos dizer aqui? E eles dizem também, né? Quanto mais pura for essa lembrança, melhor compreenderá a futilidade que deixa na Terra. É interessante nesse ponto, pessoal, porque a nossa visão aqui de encarnado é muito diferente da visão do espírito livre. O espírito liberto da matéria tem uma visão muito mais coerente. Ele tem a visão de vida eterna, ele tem a visão espiritual. Então, as coisas que para nós aqui às vezes são tão importantes, para o espírito não tem a menor importância.
Eles dizem aqui, olha, futilidade do que deixa, futilidade dos bens materiais, que nós às vezes nos apegamos tanto, às vezes nos tornamos escravos dos bens materiais, e para o espírito livre pouco importa isso, né? Então, a questão até que foi colocada lá pela amiga Lana Silva, aqui está reforçando, né? A questão do desapego, não estar tão materializado, tão apegado aos bens, para que não sofra tanto no momento do desencarne. Tudo bem até aí, então? Deixa eu ver aqui. A Maria Antônia, se esse parente já tiver reencarnado, no caso, a avózinha, né, que foi citada, então, pode acontecer da gente chegar ao mundo espiritual e aquele que nós até gostaríamos de encontrar, pode ser que já voltou para a matéria, né? Então, normal, cada um está dando a sua sequência, né, à vida. Então, o que pode acontecer é que nós, se tivermos uma ligação forte com esse parente reencarnado, nós faremos todo o possível para ajudá-lo durante a sua reencarnação, poderemos visitá-lo, como os espíritos vêm nos visitar sempre, poderemos pedir para renascer de novo naquele lar, para darmos prosseguimento à nossa jornada evolutiva juntos, né? Tem todas essas possibilidades. E a Rosana Marcondes, vamos ver aqui. Gostaria de lhe perguntar novamente, meu esposo desencarnou em 2010 em um acidente de caminhão. Uns dizem que ainda se encontra em hospital. Deixa eu ver aqui, pulou, peraí. Se encontra em hospital. Gostaria de saber como é nosso tempo e o do plano espiritual. Dias, anos, né, horas e tal. Desencarnou em 2010. Então, no caso, Rosana, essa questão de perguntar do tempo, eu vejo que tem algumas pessoas interpretam diferente isso. Eu vou dizer o meu ponto de vista, porque pelas obras de André Luiz, me parece que o tempo nosso é medido da mesma forma do tempo da colônia de Nosso Lar, por exemplo, que ele cita muito. Ele até diz de um relógio lá que marcava as horas e tal. Porque nós estamos ainda na questão do planeta Terra, né? A questão do horário seria o mesmo. A diferença que existe é a forma como esse tempo passa para nós. Porque não é a questão da hora medida ali pela marcação da hora, mas é a forma como ela vai ser percebida por nós. Vou dar um exemplo. Quando nós aqui passamos por um momento de felicidade, uma época boa, nós estamos com alguém que gostamos, a hora passa que você nem percebe, não é? Se você está fazendo algo que você não gosta, uma coisa maçante, uma coisa que está... Toda hora você olha no relógio, a hora não passa. Então imagina assim, nesse sentido, o tempo seria diferente, né? O mundo espiritual é muito mais atuante, muito mais ativo, a hora lá passaria muito mais rápida, mas nas colônias próximas à Terra é a mesma marcação de hora, no meu entendimento, tá? Agora, quando que você comenta aqui, essa questão de se encontrar em um hospital da espiritualidade, como nós vimos até no filme Nosso Lar, é muito comum, ainda mais que sofreu um acidente, muito comum que ele seria resgatado, levado a um hospital da espiritualidade, né, para ser tratado, para recuperar a sua condição, para ficar numa condição melhor, para prosseguir. Agora, o tempo de cada um que nós não podemos dizer, mas é lógico que se ele, desde 2010, né, já aconteceu esse acidente, é muito provável, né, não posso afirmar nada, não tem tempo definido. Muito provável que ele já esteja recuperado, né? Esteja progredindo, esteja ali se preparando no mundo espiritual para retornar à matéria, né? Mas é sempre importante orações pela pessoa, que é uma demonstração de carinho, de lembrança, né? E sempre os ajudam muito na sua preparação para retornar. Deixa eu ver se tem mais alguma colocação aqui. Que legal, hoje estamos com bastante amigos, muitos comentários, assim que eu acho muito legal, a gente fica mais participativo mesmo, né? Ana Lúcia Olive também comentando aqui, boa noite, Ana. Essas pessoas que são mais apegadas e difíceis de se desprenderem das coisas depois desencarnados, podem atrapalhar quem ficou aqui? Então, outra pergunta bem interessante, né, que tem tudo a ver com a nossa vida aqui, porque o que acontece?
essas pessoas, quem trabalha em reunião mediúnica, eu falo isso porque eu já atuei bastante também em reunião mediúnica, a gente tem um pouco de experiência nesse sentido e deu para comprovar como é comum isso. Espíritos que desencarnam e se encontram muito apegados ou aos bens materiais que deixou, ou apegados à família também, que pode acontecer. Então, existe sim ele pode às vezes ficar no ambiente da casa, no ambiente familiar. Aí vai depender de qual é o estado de alma que ele se encontra, né? Porque ele pode estar apegado à família por amor, mas ele ainda não compreendeu que está desencarnado. Pode ser apenas por desconhecer que ele já passou pelo fenômeno da morte. Então, nesse caso, não seria tão preocupante, porque ele não quer fazer mal para ninguém, mas ele está preso ali à família, não consegue se afastar. Aí vai ser orientado, vai ser conduzido a uma reunião mediúnica, vai ser orientado pelos benfeitores espirituais, para que ele possa prosseguir a sua jornada, né, ao mundo espiritual, dar sequência à sua preparação no mundo espiritual, para depois retornar. Mas tem espíritos que realmente podem ter desencarnado com uma situação, às vezes, de algum problema, né, alguma discórdia com a família, e pode sim querer prejudicar aquelas pessoas da família, as pessoas da sua convivência, vamos dizer, né? Nós sabemos que os processos obsessivos são muito comuns, mas vamos imaginar assim, ninguém sofre algo que não mereça. Não é porque um espírito queira obsediar que ele vai conseguir sempre. Isso é importante ficar claro, porque Deus não iria permitir uma injustiça. Então, se a pessoa sofre o assédio de um espírito perturbado, é porque essa pessoa está oferecendo condições para que ele assim proceda, né? Então, sempre é questão de sintonia, de consciência de culpa, de brechas espirituais que nós abrimos. Então, vamos ficar tranquilos que nós não vamos sofrer influências perniciosas, perturbadoras de espíritos que simplesmente queiram nos prejudicar. E uma das coisas muito importantes é que nós mantenhamos a oração no lar, as boas intenções, os bons pensamentos, o evangelho no lar. Então, a ação no bem. Se nós procedemos assim, não temos que preocupar, tá bom? Acho que fica claro assim, né? Aline Visibelli, grande amiga, palestrante, que a gente adora. Muito obrigado, Aline, pela tua presença. Boa noite. O Glauco também, que legal. Bem-vindo, Glauco. Agradeço muito, amigos assim muito queridos da Casa Espírita Allan Kardec aqui de Bebedouro, palestrante, músico. Muito legal, viu? Pessoal, deixa eu ver aqui se dá tempo. Eu vou tentar fazer mais uma aqui, tá bom? Para a gente aproveitar um pouquinho mais o tempo aí. Na 152, então. Que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? Veja bem, vamos observar aqui essa questão. Em uma questão anterior aí, Allan Kardec perguntou como que a alma comprova a sua individualidade após a morte. Veja bem, a própria alma, quando a gente desencarna, quando a gente chega no mundo espiritual, como que a gente comprova, né, se mantivemos a nossa individualidade, se continuamos a ser quem nós éramos mesmo. Agora aqui a pergunta é diferente. Que prova nós encarnados podemos ter da individualidade da alma? Ele quer saber se nós podemos ter essa certeza, né? Essa prova. Então a resposta dos espíritos: não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Olha que legal, devolveram com outra pergunta. Se não fosseis cegos, veríeis. Se não fosseis surdos, ouviríeis. Pois que muito a miúde uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser que está fora de vós. Então, olha que interessante, né? Primeiro, eles estão dizendo que nós temos essa prova nas comunicações que recebemos. Quais comunicações? Mediúnicas, né? Quantas comunicações, por exemplo, vou dar um exemplo bem concreto aí no caso.
acho que todos já ouviram falar das cartas que Chico Xavier psicografava para as famílias que perdiam entes queridos, né? O termo perder não é bem apropriado, mas vamos lá. Aqueles que tiveram algum ente querido que desencarnou e as mãezinhas iam procurar Chico para ter um consolo, querer saber se o filho continuava vivo no mundo espiritual. Então Chico psicografava cartas ditadas por aqueles parentes, por aqueles filhos, e eles davam detalhes que não tinha como duvidar. Tem livros aí mostrando isso. O Espírito falava coisas que só aquela mãe, só aquele pai, só aquele familiar poderia saber, coisas íntimas, coisa que estava só entre eles. Então, assim, era comprovação clara de que estava ali aquele filho, aquele parente desencarnado, que ele continuava vivo, né? E mais vivo do que antes, porque nós é que não estamos tão vivos aqui, né? Bom, e também nós podemos... Quantas manifestações até visuais para médios videntes acabam enxergando, até vendo espíritos, né, que é outra comprovação. E a hora que eles dizem, se não fosseis cegos, veríeis, se não fossem surdos, ouvirias, está uma referência àquela passagem do Evangelho. Porque Jesus disse, aqueles que têm olhos de ver ou ouvidos de ouvir. Porque muitas vezes a pessoa não está percebendo, não está enxergando o que está diante dos seus olhos. Então Jesus sempre falou isso, que é preciso ter olhos de ver. Nós precisamos estar mais despertos, né? É o despertar da consciência. Porque Jesus muitas vezes dava a ideia de que muitas pessoas aqui encarnadas são como mortos na matéria. Não estão plenamente conscientes das coisas. Então é essa questão, ter olhos de ver. E quando ele diz, muito a miúde uma voz vos fala, está muito claro isso, as intuições que nós recebemos, quantas vezes, qualquer um de nós percebemos aquela voz sutil, aquele recado, aquele pensamento que fala, nossa, como que eu não pensei nisso antes? Ou a pessoa que não acredita em nada fala, nossa, agora eu tive uma boa ideia, né? Mas às vezes, muitas vezes, são espíritos, amigos que vêm nos trazer, né, uma inspiração, uma intuição, para que a gente consiga enfrentar melhor situações difíceis. Então isso é muito comum, essas intuições, essas sugestões, que são outras provas, né, dessa realidade espiritual. Então nós vamos encerrando por aqui, mas vamos ver se tem mais algum comentário aqui, perguntas. Saudade de todos, né, Aline? Muito, mas acho que está terminando. Logo, logo a gente se reencontra novamente, né? A Maria Helena Butião, que legal. Não, eu que agradeço, Maria Helena. Muito obrigado, viu? Maria Helena sempre acompanhando, até as lives que a gente faz. Agradeço muito, uma amiga muito querida. A Elaine Munhoz. Que legal, eu que agradeço, viu? Obrigado pela presença, pela participação de vocês. É uma alegria muito grande estar aqui estudando com vocês, porque nesse momento é um momento mais descontraído, isso aqui não é uma palestra, né? Nós estamos trocando ideias e hoje eu fiquei muito feliz aqui de ver os comentários, perguntas. Isso aqui ajuda a gente a compreender melhor, né? Parar um pouco mais em cada questão, não passar muito rápido, para que a gente possa fixar mais o estudo, o ensino, né? O ensino do Livro dos Espíritos. Pessoal, antes da gente encerrar, eu quero só convidar vocês, mais uma live que vamos realizar aí no próximo sábado, agora lá pela SEAC, a Sociedade Espírita Allan Kardec, da cidade de Ribeirão Preto, nos convidou para retornar lá no sábado, às 17 horas. Se algum de vocês quiser acompanhar, né, que vai ser uma alegria para mim, nós vamos falar sobre o tema A Tua Fé Te Salvou. Vou abordar algumas questões, algumas curas, né, que Jesus realizou, tentar tirar umas lições dessas curas. É uma palestra, uma live aí mais voltada para a parte do Evangelho. Tá bom? E deixo o convite então para vocês. Eu vou postar também no meu Face, para depois, se alguém quiser deixar o link lá.
Maria José também, que legal. Eu que agradeço, viu, Maria José? Obrigado a cada um de vocês. A Elaine aqui comentando, né? Muito feliz de ter visto a Vera, a Dora, Eliege hoje, sempre trabalhando incansavelmente, né? Na entrega lá dos sorvetes, que a casa fez a promoção dos sorvetes hoje. Muito bom. Essas amigas aí são de trabalhar mesmo, de ajudar demais, de fazer tudo que necessita ir para casa, né? Sempre trabalhando, sempre com disposição, sempre com alegria. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Um grande abraço a todos. Que nós possamos nos reencontrar na próxima quinta-feira, se Deus nos permitir, ou no sábado, né? Para aqueles que quiserem e puderem. Então, um grande abraço, fiquem com Deus. Deus abençoe seus lares. Vamos mantendo aí a nossa fé, nosso otimismo, a nossa alegria, a nossa confiança de que tudo vai melhorar e essa fase difícil já está passando. Fiquem com Deus, um abraço a todos, muita paz e muito obrigado a cada um de vocês, tá bom? Até a próxima.